Vamos lá. Vocês perceberam, né, que a prova, as questões, nenhuma questão era nova, né? Todas as questões, eu já tinha passado elas em atividades anteriores, certo? Aí ficou até mais fácil, né? Para quem... Isso é uma outra forma de estar premiando quem faz as atividades, né? Ó, você fez todas as atividades. Na hora da prova, você vai ver que as questões eram questões que caíram em atividades. Então, é uma outra forma de estar premiando quem está acompanhando as atividades. Se você fez a atividade, participou da aula, não foi tão difícil, né? Fazer essa prova. Aí, na primeira questão, ó, a Terra é como uma cebola, né? É dividida em várias camadas e entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólidas? Então, pessoal, qual item vocês acham correto? Qual dessas camadas pode ser considerada sólida? A letra A. Letra A, né? Isso mesmo. Somente a crosta terrestre, né? Vocês lembram lá, né? Alguém lembra em quantas camadas a Terra é dividida? Quantas e quais são? Tem a crosta, né? Que é a mais externa, que é onde a gente vive. São divididas em 3. São em 3, né? A crosta, A costa, o manto e o núcleo. E o núcleo, isso mesmo. A crosta é onde a gente vive, né? A camada mais rígida da Terra. O manto é um material mais mole, né? Mais pastoso. É onde os vulcões... É onde sai a lava dos vulcões, né? O vulcão ele fica na crosta terrestre, mas aquele duto que tem no vulcão, ele atinge o manto e aquele material, né? Aquela rocha derretida que sai do manto, que sai do vulcão, faz parte do manto. E por fim o núcleo, né? Que está localizado bem no centro da Terra. Na segunda questão, a teoria do Big Bang reforça a ideia de que já havia lançada por Einstein que o universo estaria em expansão. Sobre essa teoria é correto afirmar. Aí, o Big Bang deu origem ao sistema solar a partir da explosão na Via Láctea. Esse item é certo, pessoal? O Big Bang ele deu origem ao sistema solar a partir de uma explosão na Via Láctea. Eu acho que a letra E. Ué, quer dizer... Letra E, né? Ó, por que o item A ele não é correto? Ó? Porque essa explosão ela não ocorreu na Via Láctea, certo? A Via Láctea ela se origina a partir da explosão que ocorreu do Big Bang, certo? Essa Big Bang não ocorreu em galáxia nenhuma, certo? Ela que deu origem ao universo como um todo. Na questão B, ó, a elevada temperatura após a explosão deu origem aos átomos mais simples. Essa daqui também não é correta porque foi átomos mais complexos, certo? A partir da elevada temperatura. O sistema solar se formou antes da explosão acontecer. Não, né? A explosão que deu origem a tudo. Como é que o sistema solar se forma antes da explosão? Os átomos mais complexos foram formando à medida que a temperatura do universo foi aumentando. Foi o contrário. Os átomos mais complexos se formaram a partir da explosão. Foi quando a temperatura aumentou e depois foi resfriando. Letra E. A explosão de um ponto muito denso deu origem ao espaço, ao tempo, à matéria e à energia. É esse aqui, ó, o item E, certo? Quem marcou o item E acertou. Foi a explosão de um ponto muito denso que deu origem a tudo. Ao espaço, tempo, à matéria e à energia. A questão 3. Aqui a gente tem uma figura, né, das placas tectônicas. A gente vê que a Terra ela é toda rachada, né? Rachada entre aspas. Aqui no caso, pessoal, quem ficou uma dúvida, né? Essa rachadura aqui, ó, que a gente consegue visualizar, é somente na crosta terrestre, certo? Não é que todo o planeta é rachado, não. Certo? Só a crosta terrestre. O manto não é rachado, nem o núcleo. Certo? É só a camada mais externa. É aquilo que eu falei da casca de ovo, não sei se vocês lembram. Quando a gente vai descascar um ovo cozido, a gente vai quebrar só a casca. Mas a gente não está quebrando todo o ovo, né? A gente quebrou só aquela casquinha, mas o ovo dentro de si, o ovo em si, ele não é quebrado, né? A gente descasca para comer ele depois. Aí na terceira questão. O movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e a sul-americana
ocasionou o surgimento. Qual o item correto aqui? A parte do choque da placa de Nazca e da Sul-Americana. Só olhar aqui a figura, né? Ó. Qual seria, pessoal, o item correto? Item C. Item C, né? Isso mesmo. Ó. A gente visualizando aqui, ó, a placa sul-americana, que é a placa onde a gente está, né? Onde está situado o Brasil. A placa de Nazca é aqui do lado, né? À nossa esquerda. Aí a placa de Nazca, ela está em sentido à placa, ela é convergente com a placa sul-americana, certo? As duas se convergem, uma choca na outra, né? E a partir dessa colisão é formada a cadeia de montanhas. E essa cordilheira aqui, essa cordilheira de montanhas, essa cadeia de montanhas, fica localizada no Chile, certo? Que é o continente aqui mais a oeste do continente sul-americano. Na quarta questão, sobre a falha geológica de San Andreas, localizada na Califórnia, podemos afirmar que A. Ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. B. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e sorgimento entre duas placas tectônicas. Vocês acham que tem sorgimento, pessoal, nessa figura aqui? O que vocês acham? Não. Não, né? Porque sorgimento dá a impressão que é cadeia de montanhas, né? Se a gente fala aqui sorgimento entre duas placas tectônicas, aqui tinha que ter uma cadeia de montanhas, né? E aqui a gente não está vendo isso. C. A sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre. Vocês acham que essa daqui é... É a letra B, né, professor? Letra B? B de bola ou D de dado? B de bola. Pronto, a B de bola. Eu marquei D. Vamos lá no item B. Ó. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas, certo? O que quer dizer que essa colisão e o soerguimento? Quando diz que duas placas estão batendo, estão colidindo, né, uma com a outra, isso vai dar uma origem à cadeia de montanhas, certo? Foi que nem a questão passada. Ó. Aqui dá origem à cadeia de montanhas, ó, porque está tendo uma colisão entre duas placas. Nessa foto aqui, a gente não consegue ver isso. Ó. A gente não está vendo uma cadeia de montanhas. Pelo zoom aqui, pela escala, meio que não dá muito para confundir, não. A gente consegue visualizar pela essa estrada aqui, ó. Certo? Quando vocês visualizarem foto assim, pessoal, uma dica é sempre vocês olharem ponto de referência. Olha essa estrada aqui que está cortando, ó. Essa estrada, ó, ela está aqui na planície, né? Ó, e ela passa sem ter elevação nenhuma, né? Ó, ela está passando meio que plano. Ó. Então a gente consegue visualizar que aqui não é uma cadeia de montanhas, né? Ó. Então o item B não seria o item correto. O item D de dado, ó, ela se formou graças ao movimento de deslocamento transcorrente de duas placas tectônicas. O item correto é o item D, certo? É quando essa placa ela nem está se afastando e nem está colidindo. Você ganha. Deixa eu falar. Alguém quer falar? Certo? Então, o item correto é o item D. Ó. A gente consegue ver que essa placa aqui ela tem movimento paralelo. Então, essa placa aqui pode vir nesse sentido aqui. E essa placa aqui pode vir no sentido. Vai, Gabriel, não chinela do melhor. Recebemos investimentos, mentorias, treinamentos, tudo para dar certo. O programa transformou a Profundo para hoje uma plataforma que promove síndrome de Down e outras atividades. Aí na quinta questão, ó, assinale. Deixa eu aceitar logo isso daqui, senão vai ficar o dia todinho. Pronto. Na quinta questão, assinale a alternativa correta. A formação da Terra
ocorreu no mesmo momento da formação do universo? Vocês acham que o item A é correto? Vocês acham que a Terra se formou assim que o universo se formou? Alguém pode dizer, pessoal, por que essa questão aqui, por que esse item está certo ou ele está errado? Vamos lá? Hein, pessoal? É o item C. O item C... Beleza, o item C é o correto. Mas por que o item A ele está errado? O que vocês acham que está errado aqui no item A? Porque a Terra que a gente conhece só foi formada quando ela se esfriou. No começo era uma bola de fogo. Isso, mas assim, quando ela era uma bola de fogo, ela era um planeta, certo? Era um planeta que estava se resfriando. Porque assim, não vamos considerar que um planeta é apenas um astro que é sólido, certo? Tem planetas que são gasosos, por exemplo, Saturno. Saturno é um planeta gasoso, certo? Por que essa questão aqui está errada? Por que esse item está errado? Porque a formação do universo ocorreu há 13,7, 13,8 bilhões de anos atrás. E a Terra, ela só começou a se formar, junto com a galáxia, né, há 4,5 bilhões de anos, certo? Então a Terra ela só vai se formar depois de quase 9 bilhões de anos que o universo já tinha sido formado, certo? Aí aqui ele está dizendo que foi ao mesmo tempo. Não, formou o universo e a Terra. Não. Primeiro foi o universo, depois de 9 bilhões de anos, a Terra ela começou a se formar, né? Começou a se formar, ver aquela bola de rocha derretida, né? Aquela bola de fogo. Aí com o tempo foi se resfriando, até ser o que a gente vê hoje em dia, né? Aí, B, a Via Láctea é a única formação de galáxia dentro do universo. Não, existem várias galáxias dentro do universo, né? Andrômeda é um exemplo, que é a mais próxima aqui da Via Láctea. Certo? O item C, né? Ó. O Sol é a única estrela dentro do Sistema Solar. Essa aqui é o correto, né? Todo o Sistema Solar, todo que eu falo em grande parte, né? Em geral, um Sistema Solar é formado por uma estrela, né? A nossa é o Sol, e tem astros que orbitam, né? Ao redor dela. O item D, o Big Bang é a explicação para a formação do universo na teoria criacionista. Pessoal, nesse item aqui, ó, o Big Bang é a explicação para a formação do universo na teoria criacionista. Tá quase correto. A única palavra aqui que está errada nesse item é esse aqui, ó, essa teoria aqui, ó, certo? A teoria criacionista é a teoria que rege na Bíblia, né? Que Deus criou tudo, né? Que Deus criou todos os seres. O nome já até está falando, né? Ó, teoria criacionista, teoria de um criador, certo? Essa teoria é a teoria que Deus criou tudo, né? Tá lá no livro de Gênesis. E o Big Bang, ela não está nessa teoria, certo? Ela a teoria do Big Bang, ela não faz parte dessa teoria aqui, da teoria criacionista. O item é: a Terra é o planeta mais próximo do Sol. Vocês sabem, pessoal, qual é o planeta mais próximo do Sol? Hein, pessoal? É Mercúrio, né? Mercúrio, né? Quem assistiu o Fantástico domingo, quando estava falando dos planetas, mostrou lá Mercúrio, né? Não sei se vocês assistiram. Isso a pessoa aprende no 3º ou 4º ano. Pois é, mas tem gente que ou tá dormindo na hora, ou tá brincando, aí deixa passar esse item, né? Essa aula. O Mercúrio. E qual é o planeta mais quente, pessoal? Vamos nessa questão. Qual é o planeta mais quente do universo? Do universo não, do Sistema Solar. Qual seria? Vocês acham que é o quê? Que é Mercúrio? Porque Mercúrio está mais perto, né? Não, professor, é Mercúrio. Mercúrio está bem pertinho do Sol. Quanto mais perto do Sol, não é mais quente? Ou não? O que vocês acham?
Pessoal, o planeta mais quente, por incrível que pareça, não é Mercúrio, certo? O Mercúrio, se eu não me engano, ele está a 480 graus Celsius. O planeta mais quente do Sistema Solar é o planeta Vênus, certo? Por quê? Porque Mercúrio ele não tem uma atmosfera, certo? A gente vai ver no próximo conteúdo, no início do quarto bimestre, que a atmosfera da Terra é o que mantém ela quente, certo? A luz do Sol é importante para manter a Terra quente, mas a atmosfera que está em volta do planeta é que mantém esse calor dentro da Terra, certo? É o que mantém o calor que é necessário para ter a vida. Mercúrio não tem essa atmosfera, certo? Então, os raios solares ele bate no planeta, bate na superfície do planeta e é refletido para o espaço, certo? Já Vênus não. Vênus ela tem a atmosfera composta de gás, principalmente de gás carbônico. E esse gás carbônico ele retém muito o calor do Sol. Então, o calor que entra na atmosfera de Vênus, ele permanece lá. E isso vai esquentando muito mais o planeta do que Mercúrio. Então, lá está mais ou menos a 500, a 600 graus a temperatura, né, lá da crosta terrestre, da superfície de Vênus, diferente da Terra, né? Que da Terra, em média, né, que eu estou falando, em média a superfície da Terra ela tem 22 graus, 23 graus. Aí alguns lugares tem mais, né, como aqui no Ceará, e outros locais tem menos, como a Groenlândia, como toda a parte norte e a parte mais ao sul do planeta, certo? Mas isso a gente vai ver direitinho nesse próximo bimestre. Certo? Então, o item correto aqui é o item C, né? O Sol é a única estrela dentro do Sistema Solar. Sexta questão. O intemperismo é um tipo de agente de transformação do relevo, caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. Aí, o tipo de rocha formada pela ação do intemperismo, qual é, pessoal? A rocha que é formada a partir desse intemperismo, a partir da destruição da rocha. Alguém lembra? Vocês acham que é o item A? Lá. A rocha ígnea é formada a partir de quê? Vocês lembram que a gente falou? Alguém? A rocha ígnea, pessoal, ela é formada a partir do resfriamento, né, da rocha. A larva, principalmente da larva vulcânica, né? A larva vulcânica resfria e é transformada em rocha, né? Então o item A não é o correto. O item B, ó. É o item B. É o item B, né? O item correto, ó. Ela é formada a partir dos sedimentos, ó. A gente pode ver até pelo nome da palavra, né, ó. Rocha sedimentar. Ela vem dos sedimentos de outras rochas, certo? Então, o intemperismo ele vai destruir a rocha, né? Vai transformar a rocha em sedimentos e esses sedimentos eles vão se acumular em outro local, em outra região e vão se transformar em uma outra rocha, certo? A partir dos milhões de anos que decorrem. Foi o mesmo exemplo que eu dei lá de Morro Branco, ali daquelas falésias. Aquilo ali, aquele paredão, aquilo ali não é mais areia, aquilo ali é um tipo de rocha, certo? Os sedimentos eles se compactaram tanto, ficaram tão imprensados, que se transformou num outro tipo de rocha. Aí a granítica não é, né? A metamórfica é uma rocha que se transforma, mas é de uma outra forma, certo? É a partir da temperatura e da pressão. E a intrusiva é um tipo de rocha ígnea, uma rocha ígnea que se resfria dentro da crosta terrestre. A questão 7. A cristalização é o processo de solidificação do magma, que se transforma em... Aí eu já tinha falado, né? Qual seria a questão? Letra B. Item B, né?
solidificação do magma, o magma se resfriando, vai se transformar numa rocha ígnea, né? 8ª questão. Qual é o nome do processo de desgaste das rochas? Acabei de falar, né? Qual seria o desgaste da rocha ou destruição? Item D, né? Intemperismo. Certo? É o desgaste ou a destruição da rocha, a gente chama de intemperismo. Aí, questão 9, tem a imagem de um fóssil, né? Aí, 9. Os fósseis, a exemplo da imagem acima, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de rocha que permitem a fossilização são... Aí, qual que vocês acham, pessoal, que é qual o tipo de rocha que dá para preservar um... As sedimentares. É a rocha sedimentar, né? Isso mesmo. É o item B. Porque como é que uma rocha magmática vai preservar um fóssil desse? Se um fóssil desse, um ser, né? Um ser vivo desse, cair numa rocha magmática e essa rocha ainda estivesse formando, estivesse resfriando, ela vai derreter, né? Literalmente derreter. É a mesma coisa que cair um animal num vulcão, cair numa lava vulcânica. Não vai sobrar nada. Então a rocha é a rocha sedimentar. O item 10, a questão 10. Regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios, em função da menor pressão atmosférica, que a gente vai ver nesse próximo conteúdo, que é pressão atmosférica, certo? Mas para essa questão isso não é tão relevante, certo? O tipo de relevo que registra a ocorrência desse fenômeno apresentado é... Então ele quer saber qual o relevo que, quanto mais alto ele fica mais frio, né? É mais gelado. Aí qual seria o tipo de relevo, pessoal? Que vocês acham? Cadeia de montanhas. É a cadeia de montanhas, né? Isso mesmo. A cadeia de montanhas, por ela ser mais alta, ela fica mais próximo da atmosfera, mais próximo do topo da atmosfera, né? E a atmosfera... A gente vai ver nas próximas aulas que dentro da atmosfera tem diferentes temperaturas. Eu não sei quem já foi para Guaramiranga.